Boa noite. Vereadores aprovam lei orçamentária anual para o exercício de 2025. Deu bastante trabalho, realmente. A parte técnica da casa está de parabéns mais uma vez. E hoje aprovamos o cronograma por unanimidade. O foco principal é respeitar o direito dos vereadores em mandar suas emendas impositivas, para que no ano de 2025 assim sejam cumpridas. Câmara faz homenagem à população preta e parda de Passo Fundo em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra. Eu acho que nós precisamos ainda avançar muito na questão da legislação em termos de educação, em termos da geração de emprego e renda, em termos das questões culturais específicas da comunidade negra, em termos do respeito à questão da religiosidade. Então, eu acho que começa pela Câmara de Vereadores. Os vereadores têm que fazer com que aconteçam essas políticas públicas. Também vamos falar de moda sustentável no programa Câmara Mulher. A nossa preocupação maior é com a questão do meio ambiente, cuidar com os resíduos que a gente produz, cuidar para que a gente não tenha uma produção com impacto maior. A partir de agora, no canal da comunidade. Os vereadores aprovaram por unanimidade a Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e autoriza as despesas do município para o exercício financeiro de 2025. O orçamento previsto é de R$1,2 bilhão. Os vereadores analisaram e aprovaram todas as emendas e subemendas que modificavam as emendas individuais e de bancadas. O projeto da Lei Orçamentária para o exercício de 2025 passou por tramitação na Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, análise técnica e jurídica da Procuradoria da Câmara e por audiência pública. O prazo para o envio ao Poder Executivo é 29 de novembro. Foi feito um trabalho muito grande na casa, principalmente na Comissão de Finanças, qual eu sou presidente os 4 anos. Tivemos em torno de 200 emendas impositivas, 81 subemendas, com o intuito principal, foco de não perder as emendas. Sempre foram feitos alguns ajustes, desde valores redacionais, alguns detalhes técnicos como rúbricas de emendas em destinação e assim por diante. Deu bastante trabalho, realmente. A parte técnica da casa está de parabéns mais uma vez. E hoje aprovamos o cronograma por unanimidade. O foco principal é respeitar o direito dos vereadores em mandar suas emendas impositivas, para que no ano de 2025 assim sejam cumpridas. Esse ano ainda tivemos 1,2 do orçamento, da previsão orçamentária para o ano que vem. O ano que vem já teremos aumento de 2% da previsão, onde terá em torno de 600 mil para cada vereador. Acredito que é um valor até significante. Lembrando, 50% desses valores são destinados para a saúde e os outros 50% livre. Nada impede 100% ir para a saúde. E cada vereador destina onde mais tem a sua necessidade e também na prática para fazer a sua política. Mandar mais para a sua região de atuação ou seu grupo social. Então isso é algo muito importante, porque o vereador ele é o agente político mais próximo da população, que mais tem diálogo com a comunidade, assim realmente sabendo no fato as suas demandas. Em relação ao projeto, a gente acredita que a gente precisa avançar numa lei orçamentária que apresente de forma mais clara onde que vai ser investido os valores do orçamento do município. A gente manifestou isso na tribuna. Quanto à questão das emendas impositivas, esse ano a gente contou com as emendas de bancada, o que avaliamos ser um avanço, porque possibilita o vereador, através ali da sua bancada, poder ter acesso a esse recurso e poder atender aquelas demandas que a comunidade nos traz e que o orçamento não contempla. Por exemplo, a gente destinou para os nossos hospitais, para a escola Daniel Dipre, para a ampliação do prédio das turmas de primeiro ano, que vai possibilitar, inclusive, ampliar o número de alunos, dar mais qualidade para aquele atendimento. Nós destinamos nas emendas individuais para o Centro de Referência da Mulher, a gente destinou para PAI, para APAS, que são recursos que essas entidades elas não teriam se não fosse a nossa destinação. Então, com certeza, a emenda impositiva, a gente está conseguindo utilizá-la muito bem, porque contempla aquela pessoa lá da comunidade que daqui a pouco não teria a oportunidade de ser beneficiado pelo orçamento do município se não fosse as emendas impositivas, ou ainda as nossas entidades, as nossas organizações, que muitas vezes fazem o papel do Estado, no caso aqui do município. Por exemplo, as entidades que trabalham com as pessoas com deficiência, elas fazem um trabalho que deveria ser suportado
pela prefeitura, né, pela administração municipal, mas isso não ocorre. Então, justíssimo que a emenda impositiva possa possibilitar, por exemplo, a compra do elevador da PAI, que foi uma das emendas que nós encaminhamos enquanto vereador. Em sessão solene, a Câmara de Vereadores prestou homenagem à população preta e parda de Passo Fundo. A iniciativa do vereador Indiomar dos Santos também marca o 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Políticas públicas que promovam a igualdade e a justiça social. Este foi o tema central do discurso de Vitor Paulo Machado, coordenador da promoção da igualdade racial de Passo Fundo. Ele recebeu a homenagem na sessão solene da Câmara de Vereadores em nome de toda a população preta e parda do município, que já representa mais de 21% dos moradores. Nós hoje vivemos ainda num país extremamente preconceituoso e que ainda atinge índices alarmantes. Para te ter alguma noção, aqui hoje a maioria da população brasileira é identificada como preta ou parda, né? E mesmo assim, nós estamos aí nas disputas por espaços de poder e por espaços de ocupação. Eu acho que nós precisamos ainda avançar muito na questão da legislação em termos de educação, em termos da geração de emprego e renda, em termos das questões culturais específicas da comunidade negra, em termos do respeito à questão da religiosidade, que tem um espaço extremamente perseguido ainda por diversas outras religiões no país. Mas nós acreditamos que nós estamos avançando. Embora já se passaram 500 anos dessa discussão, nós ainda precisamos dar passos importantes. E eu tenho dito ultimamente que essa questão desses avanços, ela ultrapassa a questão financeira. Porque nós, hoje, ocupando espaços legais, possíveis, mesmo assim ainda temos essa dificuldade. Quero te dar um exemplo prático disso. Se o preconceito e a discriminação fosse algo somente simbólico, o Vinícius Júnior na Europa não estava enfrentando isso com todo o dinheiro que ele tem. Então nós hoje entendemos que existe hoje um preconceito, uma discriminação extremamente velada ainda, e que as pessoas dizem, não, eu entendo, mas eu não sou preconceituoso, eu entendo, mas não tem racismo no país. E ainda isso está muito presente no nosso meio, na nossa sociedade. Nós aqui em Passo Fundo hoje representamos, só a população preta e parda representa 21,7% da população. Isso quer dizer em torno de 45 mil pessoas hoje, de acordo com o último censo do IBGE. É um número considerável de pessoas que estão aí ainda brigando por um emprego justo, por uma igualdade de salário, né? Então nós vivemos ainda assim um preconceito e uma discriminação muito presente ainda aqui. Criação de políticas públicas inclusivas, que possam abrir oportunidades de ingresso. E eu te falo, se nós falarmos hoje em geração de emprego e renda, nós temos um número significativo de negros, de pretas e pardos que tem hoje uma iniciativa empreendedora, mas falta um empurrãozinho, falta ainda uma igualdade para poder disputar os próprios recursos que são disponibilizados e uma avaliação mais precisa. Eu acho que nós precisamos hoje avançar nessa questão educacional, que é de conscientização também no processo, desde a educação básica mesmo até o ensino superior, ainda nós precisamos avançar nisso. O ato solene foi uma iniciativa do vereador Indiomar dos Santos. Ele destaca a contribuição dos pretos e pardos no desenvolvimento social e econômico do país e defende a necessidade de implementar novas políticas de inclusão. É muito importante isso, cada vez mais existir políticas públicas para a inclusão, né, dos negros, dos pardos, né, principalmente nos estudos, no trabalho, né, que é o que eles brigam por isso. Então, eu acho que começa pela Câmara de Vereadores. Os vereadores têm que fazer com que aconteçam essas políticas públicas, né? Então, eu estou muito satisfeito por homenagear, né, por ter feito essa solene aí que representa muito história do nosso Brasil e da nossa cidade, né? As pessoas têm que terminar com aquela intolerância racial, religiosa, né? E é importante, isso aí, a valorização, né, do negro, do pardo, né, principalmente de maior inclusão, né, a nível de trabalho, a nível de estudo, né.
Então isso é importante para que nós tenha consciência que somos todos iguais, né? Perante a Deus e perante a nós mesmos, passafundenses aqui, que hoje 21,7% pessoas são negras e pardas em Passo Fundo. E nós temos que começar a valorizar o ser humano como pessoa, né? Indiferença de cor, de religião, né? Temos que ser igual e eu acho que é o caminho, é por aí. É um momento festivo, extremamente festivo, porque ela representa hoje uma oportunidade de nós dizermos que nós precisamos refletir ainda sobre isso. É um processo de reflexão, essa homenagem aqui na Câmara de Vereadores, ela é importante, ela nos dá uma visibilidade, mas ela é também um recado para a sociedade, que nós precisamos avançar nessas discussões e na ocupação desses espaços. Depois do intervalo, vamos falar de moda sustentável. Empresa de Passo Fundo lança coleção em algodão orgânico. Uma campanha do Hemocentro de Passo Fundo. Apoio Instituto Pietro e Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O programa Câmara Mulher desta quarta-feira vai destacar a moda sustentável. Empresárias de Passo Fundo lançaram uma coleção em algodão orgânico. Veja um trecho da conversa com a design de moda Andrea Medke. Esse já era um desejo nosso há muito tempo já, a gente aprendeu a costurar há muitos anos, desde que eu me lembro eu costuro, e aí a gente, quando veio o convite para fazer o desfile da Fressol, a gente conheceu os materiais da Justa Trama e fez todo sentido com aquilo que a gente desejava, que era de fato fazer uma moda mais sustentável, mais durável, no estilo de slow fashion. A primeira coleção da nossa marca, Mais U, ela foi lançada na Fressol agora, a gente teve 20 looks na passarela e além disso a gente também teve uma boneca que foi feita pela cooperativa Cotraempo com os resíduos na nossa coleção. O que é a inspiração de vocês para comporem essas peças? A gente pensa em pessoas que precisam de roupas clássicas, que são roupas que eles desfilam, que eles passam em diversos locais, então a pessoa pode utilizar em vários locais, ela pode completar, trocar uma peça com a outra. Então a ideia é que a gente entregue uma produção bem clássica, peças bonitas, peças duráveis. A nossa preocupação maior é com a questão do meio ambiente, cuidar com os resíduos que a gente produz, cuidar para que a gente não tenha uma produção com impacto maior. Então as peças todas elas são feitas em algodão orgânico, todo o processo de algodão, desde a plantação até a hora que ela chega nas roupas e que depois ela é vendida. A gente tem um cuidado, tem uma rastreabilidade, a empresa que a gente trabalha, ela cuida de todo o processo para que de fato tenha o menor impacto para o meio ambiente. A ideia é que a gente continue produzindo, que cada vez mais pessoas entendam o conceito da nossa marca e que a gente possa aí desfilar e vender e mostrar para as pessoas o quanto é importante a gente cuidar da moda, cuidar do meio ambiente, que a gente tenha uma moda sustentável de fato. O Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada por sua companhia e uma ótima noite.